Agora nós vamos passar para o segundo palestrante, o Dr. Alberto Goraieb. É médico psiquiatra, mestre em cuidados paliativos, doutorando em saúde, professor do curso de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, trabalhador da Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco, coautor do livro Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes. Chamamos ao palco o Dr. Alberto Goraieb, que fará a palestra sobre o tema Conhecendo e Curando a Dor Espiritual em Oncologia. Por favor. Gente, bom dia a todos vocês. Que satisfação ter vindo de Recife para conhecer tanta coisa legal por aqui. A gente, pela rede social, acaba se aproximando de algumas ideias, iniciativas e planos por aí, mas ver a coisa de perto é sempre muito encantador. Eu estava aqui sentadinho no começo da discussão e vendo os números do CAPO, né? A gente não consegue perceber como isso aí é importante e pensando assim, né, na magnitude espiritual dessa proposta. Os números materiais, eles encantam, né? Eles chamam a atenção. Multipliquem isso aí por 100, por 10, por 1000, que certamente é o impacto que isso aí espiritualmente tem desenvolvido na existência de tantos espíritos e famílias aí ao redor de todo mundo. Então, que honra estar aqui com vocês. Eu trago um abraço muito caloroso, literalmente caloroso. Eu saí de Recife ontem fazendo 35 graus. Cheguei aqui e congelei na saída do avião. Mas é isso, né? Então, assim, que o meu calor pernambucano, do meu sotaque, possa abraçar vocês aqui. E eu queria convidá-los ao longo de todo esse dia, em todo momento, que algumas falas possam trazer emoção, que algumas falas possam mobilizar algum tipo de sentimento positivo, peçam a espiritualidade, especialmente a Jesus, e mais especificadamente a Dr. Bezerra de Menezes, que dirija essa energia mobilizada, essa emoção, não para vocês, mas para aquelas pessoas que mais precisam, para as pessoas que padecem das angústias da carne e do espírito, que nesse momento esse espaço possa reverberar-se em cura e possa atingir cada esfera que necessitam essas pessoas, essas famílias e esses trabalhadores. E falando sobre o Dr. Bezerra de Menezes, né, me encanta muito também o nome do capo ser o nome do Dr. Bezerra de Menezes. Ele, o médico de homens e de almas, Dr. Bezerra de Menezes também é o patrono da minha casa, que é a Associação Médico Espírita do Brasil e do Estado de Pernambuco. E aí, já ampliando essa ideia, se existe alguém por aqui que não conhece a história do Dr. Bezerra de Menezes, ou que quer aprofundar os estudos e entender um pouquinho mais sobre quem foi esse cidadão do mundo, eu convido vocês a fazerem a leitura desse livro, o Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes. Esse livro foi escrito por diversas mãos, inclusive pelas mãos do próprio Dr. Bezerra de Menezes, a partir da mediunidade de alguns médiuns, e ele é um livro extremamente especial aos nossos corações. O título dele é Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes, ele se encontra aí na livraria de vocês, e esse livro ele foi feito a partir de cartas escritas por jovens em sua maioria acadêmicos da área da saúde, cartas que foram feitas aleatórias e trazendo indagações múltiplas a respeito do universo da saúde, espiritualidade e espiritismo, só que a gente se surpreendeu. Dr. Bezerra começou a responder essas cartas através do processo mediúnico. Inclusive, tem cartas dele que foram respondidas antes mesmo das cartas dos jovens que foram endereçadas a ele. Então, um fenômeno extremamente especial e que inicia falando sobre a história do nosso patrono e que também ele receba o nosso abraço e a nossa gratidão para que a gente possa começar discutindo hoje ao que a gente se propõe. Dr. Thyssen, ele foi muito feliz na hora que ele amplia o nosso horizonte sobre toda a experiência de complexidade que é o adoecimento. E aí eu queria perguntar a vocês, quem aqui está doente? Quem aqui está em adoecimento? Quem aqui é profissional da área da saúde? Quem aqui cuida de alguém? Percebem que falar sobre isso é falar sobre a nossa própria história?
Na hora que nos compreendemos, e certamente talvez o ponto mais valioso da fala anterior é da gente lembrar que somos espíritos. Não somos apenas espíritas, alguns de nós. Somos espíritos, genuinamente espíritos, que temos o privilégio de ter uma indumentária chamada modelo organizador biológico, que comunica a nossa essência, aquilo que estamos em matéria. Isso que vocês veem é corpo. Isso aqui não é princípio, isso aqui é fim, muitas vezes. E aí, na hora que a gente para entender que o adoecimento ele é uma experiência, e uma experiência 100% das vezes individual, a gente lembra que várias são as pessoas que têm câncer de mama, que vários são os homens que têm câncer de próstata, mas que cada pessoa que tem um adoecimento ela é única. Porque esse adoecimento fala somente sobre ela. Fala sobre a história dela, fala sobre a sua biografia, fala sobre o seu caminho. E esse caminho que carrega o desafio do adoecimento e do sofrimento, ele não estaciona no corpo físico. Isso é o presente que a espiritualidade nos traz. A gente precisa parar para olhar que na hora que a gente compreende a experiência de adoecimento, aquilo que a gente vê é somente a ponta de um iceberg. É o aspecto físico do adoecimento, é o aspecto físico do sofrimento, mas de forma muito mais profunda, muito mais individual e muito mais íntima, a gente vai entender que existem diversas outras nuances que mobilizam sofrimento, angústia e dor. A exemplo do sofrimento social, psicológico e espiritual. O que a gente vê é matéria, o que a gente vê é o resultado daquilo que de forma muito mais profunda nasce ali do espírito e se mobiliza em sofrimento e angústia. E se nós temos aspectos físicos, sociais, espirituais e psicológicos, o nosso cuidado não pode ser um cuidado somente da superfície. É por isso que o capo existe. Ele vem para complementar aquilo que a medicina tradicional, importante, fundamental, mas não completa, oferta às pessoas que batem à sua porta. É chegado o tempo da gente mergulhar nas profundezas do cuidado. É chegado o tempo de, uma vez que entendemos que o ser, ele não é só matéria, ele também precisa de cuidados psicológicos, ele também precisa de cuidados sociais, e ele também precisa genuinamente do que a gente vai chamar de cuidado espiritual. Cuidar espiritualmente, cuidar do espírito. E falando sobre isso, muitas são as indagações que surgem ao longo do processo de adoecimento. A gente chama isso aqui em psiquiatria de ultimate questions. As questões últimas são aquelas indagações que são feitas a partir da nossa essência diante de situações que desafiam a nossa própria compreensão. Diante da dor, do sofrimento e da angústia, eu sempre digo, a gente não olha para o médico na frente, não. A gente olha para cima e se questiona a Deus em relação a várias coisas. Como, por exemplo, o que garante sentido à minha própria vida? Quais foram as minhas contribuições para o mundo durante a minha própria vida? Qual foi meu legado? Se eu estou experimentando uma doença que ameaça a permanência e a continuidade da minha vida, tudo isso aqui é mobilizado. Se algum de vocês, somos todos doentes com certeza, mas certamente a minoria de nós nesse momento experimentam uma doença ameaçadora. Muitos de nós, do ponto de vista epidemiológico, temos hipertensão, dislipidemia, diabetes, ansiedade, dermatites, doenças múltiplas. Alguns de nós têm condições que ameaçam essa própria vida, como o exemplo do câncer, das leucemias, de outras doenças infecciosas graves, avançadas e agudas, condições neurodegenerativas, a demência, a doença de Parkinson. Tudo isso mobiliza no espírito diversas questões importantes e que levam a gente a perguntar sobre várias questões existenciais. Quais foram, por exemplo, os erros cometidos ao longo desse caminho? O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de falar? E aí a gente fala dessa essência mais íntima e extremamente complexa da experiência humana, que é a chamada espiritualidade, que aqui, a partir da nossa compreensão, a gente vai entender que se trata de um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual se busca sentido, propósito e transcendência. Dr. Thyssen, na sua fala, ele lembrou da figura extremamente importante do psicoterapeuta austríaco chamado Viktor Frankl. Viktor, ele
segundo a sua concepção teórica, ele desenvolveu a ideia de que todos nós estamos imersos no que ele chamava de vácuo existencial, vazio existencial. E, na verdade, é o incômodo de estar experimentando esse vazio que mobiliza cada um de nós a buscar o sentido, o propósito e o significado das nossas vidas. Esse movimento que nos dirige da inércia e do incômodo do vazio a se aproximar do sentido da coisa, ele chamava de vontade de sentido. É preciso ter vontade de sentido, é preciso querer encontrar propósito, é preciso querer encontrar significado em tudo aquilo que a gente se propõe a ser e a construir. E fazendo uma analogia muito pessoal, eu tenho muita certeza de que a concepção objetiva que nós temos hoje da espiritualidade é aquilo que o Victor chamou lá atrás de vontade de sentido. A espiritualidade é um caminho, é um meio que nos dirige à busca de sentido, propósito e transcendência. Esse movimento pessoal, individual e dinâmico, ele me dirige em relação ao meu sagrado, em relação ao meu transcendente. Para mim, esse transcendente é Deus. Para você pode ser a natureza, o cosmos, algo maior do que você e que você se reconhece enquanto menor. Esse movimento, ele promove para a pessoa relações consigo, com a família, com os outros, com a comunidade, com a sociedade, com a natureza e com o que a gente vai chamar de sagrado e intranscendente, e se expressa a partir de crenças, valores e práticas, e desemboca e se traduz em nuances muito particulares, como, por exemplo, em aspectos emocionais. A espiritualidade ela tem a capacidade básica de mobilizar esperança, amor, paz interior e conforto. Do ponto de vista comportamental, se entende que a espiritualidade ela pode ser manifestada, desenvolvida, organizada a partir da religião, da religiosidade, da natureza, das artes e da própria ciência, e também, por fim, falando de aspectos filosóficos, uma vez que ela também mobiliza o sujeito em busca do sentido, do significado, de crenças e valores em relação à sua própria fé. Então, todo esse contexto para que a gente entenda que a vivência da espiritualidade é fato concreto em pessoas que têm doenças que ameaçam a sua vida, como o exemplo da doença oncológica. Nesse contexto aqui, se expressa e se expande de forma muito mais complexa do que a nossa própria concepção de fé, crença e religiosidade. Mas por que é importante saber disso? Por que é valioso discutir sobre isso? Pelo simples fato de que as evidências científicas, novamente parafraseando o Dr. Thyssen anteriormente, a ciência ela está completamente a nosso favor. Nem é mais novo falar sobre isso. Desde a década de 60, de 70, que as publicações nacionais e internacionais se debruçam ao estudo científico da espiritualidade. E eu sempre falo para os meus pacientes na prática e para os meus alunos principalmente, eu não falo sobre isso porque eu acho bonitinho, não. Eu falo porque isso é verdade científica. E a gente precisa lançar mão do que a ciência nos oferta, do que a ciência, inclusive materialista, porque ela convence o cético, o número convence o cético. E a gente estuda cientificamente isso aqui há muito tempo. Então, só falando sobre a evidência científica, por exemplo, a gente tem aqui alguns dados antigos, inclusive, que falam que mais de 70% das pessoas com câncer possuem ao menos uma necessidade espiritual. Vejam que termo interessante, necessidade espiritual. A gente costuma estacionar na necessidade física. Está com dor? Analgésico, anti-inflamatório, opioide. Está com prurido? Algum anti-inflamatório, alguma medicação que atue na imunidade. Está com constipação? Alguma medicação que acelere o trânsito intestinal. Está com náusea? Alguma medicação que possa facilitar o trânsito, acelerar a velocidade de funcionamento do estômago. A cada pergunta e a cada demanda física, uma resposta farmacológica. A cada pergunta, uma resposta farmacológica. A doença aumentou, muda o protocolo da quimioterapia. São necessidades físicas que também têm que ser sanadas porque também mobilizam sofrimento, inclusive no espírito. Mas há outras necessidades nesse processo, inclusive necessidades íntimas da instância espiritual. Quase metade das pessoas que recebem um diagnóstico recente de câncer apresentam alguma evidência do que a gente vai chamar de angústia espiritual. A dor física
está para o corpo físico, assim como a angústia, o desespero e a dor espiritual está para o espírito. E isso tem que ser tratado, mas antes de ser tratado, isso tem que ser investigado por nós, que somos cuidadores, por nós, que somos profissionais e que nos capacitamos tecnicamente para cuidar de alguém em sua história. Nesse contexto aqui, acho isso aqui de suma importância, a gente fala do processo de angústia e de dor espiritual a partir de um contínuo que cresce em gravidade e intensidade, que parte desde uma preocupação espiritual, passeia por uma angústia espiritual e chega ao processo de desintegração, que é o chamado desespero espiritual. Nessa trajetória de sofrimento que a instância espiritual oferta para a pessoa, geralmente só que nasce de algumas necessidades que não são respondidas. É muito comum, por exemplo, que a gente veja na prática clínica pessoas que recebem um diagnóstico de uma condição ameaçadora e esse diagnóstico ele é tão dilacerante que a pessoa, por exemplo, se interroga sobre a presença da sua divindade. Ou mais do que isso, ela se sente castigada, ela se sente punida por, nesse momento, ser convidada pela vida a experimentar uma doença que pode ser que modifique a sua rotina, pode ser não, que modifica a sua rotina, que modifica a sua funcionalidade, que modifica seu corpo físico, que modifica sua autoimagem. A revolta pode surgir, a raiva da divindade pode surgir nesse momento. Várias interrogações surgem. Será que Deus existe mesmo? Se Ele existe, por que isso aqui veio para mim? E mais, o que é que eu fiz para poder merecer isso? E aí a gente volta à retórica de uma religiosidade vivenciada em barganha. Se eu sou bom, eu tenho saúde. Se eu sou ruim, eu tenho doença. Novamente, estacionamos em superfície. Talvez eu lembre de alguma coisa dos meus 30 anos que correspondem à minha encarnação atual. Mas quantas já foram as encarnações que eu tive anteriores a essa? Quantas mazelas, quantas sombras e quantos fantasmas eu já experimentei ao longo das minhas tantas existências e lembremos, meus amigos, tudo aquilo que a experiência do Espírito fica impressa no que a gente chama de modelo que organiza a biologia, no que a gente chama de perispírito. O perispírito, ele carrega a minha luz e a minha sombra, a minha virtude e o meu fantasma, aonde quer que eu vá. E na nossa própria concepção de processo de adoecimento, uma célula sequer não se modifica ou não passa por uma mutação, senão a partir de um disparador que vem do espírito. Uma célula não se modifica, senão a partir de um disparador que vem de um espírito em desalinho, em desequilíbrio. E aí, a partir desse movimento como todo, o sofrimento ele pode fazer parte, ele não se estaciona no processo físico, ele se amplia para o social, para o psicológico e para o espiritual, e ele pode desembocar em experiências de preocupação, angústia e desespero espiritual. E nesse contexto, a vivência desse sofrimento, que para o sujeito representa uma crise, pode trazer consigo desequilíbrio emocional, pode representar a transição para o novo e para o desconhecido, e invariavelmente representa a vivência do luto, a desintegração daquilo que eu tinha organizado, a dissociação daquela ideia e daquela segurança que eu tinha controlada. Nesse contexto aqui, entra em crise. A crise é a desorganização das emoções. É na hora que a gente fica angustiado, é na hora que a gente se desespera e busca resposta, busca entendimento e busca compreensão sobre o que está acontecendo. E todo esse contexto aqui, ele pontua, ele fortalece a experiência da angústia espiritual, que na nossa concepção, ela vai ser traduzida pelo rompimento de crenças, suposições ou valores que ocorre quando o relacionamento consigo mesmo, com os outros ou com o transcendente está ameaçado ou quebrado. E aí a vivência de sofrimento, ela alimenta a angústia espiritual. E a angústia espiritual alimenta o sofrimento alimentando a angústia espiritual. Por isso que é tão importante abrir espaço para cuidar do espírito. Porque o espírito também está sofrendo nesse processo. Se a gente não abre, a gente fica no raso.
e a gente fica medicalizando o corpo físico, aliviando as dores dele, mas certamente não ofertando um cuidado completo e integral. Porque tenho certeza, nessa concepção de sofrimento integral e total, que a gente falou lá do iceberg, o físico, social, psicológico e espiritual, eu sempre falo, não é tipo o nosso guarda-roupa de casas, que eu abro uma porta, é o aspecto físico. Aí eu dou um passo do lado, aqui é o aspecto social. Aqui nessa caixinha eu tenho a dor espiritual. Não, nós somos espíritos integrais, integrados. Cada aspecto influencia outro. Cada angústia influencia outra. A gente nunca vai ver, por exemplo, um paciente 100% bem, organicamente, fisicamente bem, se ele tiver com ansiedade, se ele tiver com angústia. Na prática que a gente vê, por exemplo, os pacientes que estão indo fazer quimioterapia, que a gente sabe que é um passo valioso, é um caminho de cura e refazimento e cuidado. Mas quantos não começam a ter, faltando 24 horas, doutor, meu coração está batendo mais rápido. Eu já fico com o coração apertado, porque eu sei que eu vou precisar ir para a químio, porque eu sei que eu vou precisar ir para lá. Mesmo sabendo que é valioso, o psiquismo mobiliza sofrimento, e aí ela fica taquicárdica, a pressão arterial altera. Ela fica com náusea antecipatória e a gente precisa ajudar. O exemplo disso, claro, o psicológico organizando o que a matéria sente. E aí a pessoa está nessa experiência de adoecimento e aí ela precisa se afastar do trabalho. E a gente sabe que no Brasil a jurisdição é extremamente complicada. Ela vai entrar na fila do INSS, se ela tiver um emprego público, por exemplo, e ela descobriu que a perícia dela foi marcada para 6 meses depois. E até lá? Como é que ela vai pagar a conta de água ou de energia? Como é que ela vai fazer a feira? E aí ela sofre angústia. Cara, é um momento delicado, que a pessoa ela precisaria ter espaço mental, usual e pragmático para organizar a vida. Mas o que mais preocupa ela é a falta do dinheiro no final do mês. Isso é uma verdade científica. Eu estudei isso na minha dissertação de mestrado há... Me perdi no tempo. 5 anos atrás. A prevalência de dor física ela foi igual à prevalência de dor social, representada pela angústia financeira. E como é que a gente está cuidando nisso? Eu mando o paciente para casa, ele volta, ou eu peço a ajuda de uma figura extremamente valiosa, chamada assistente social, que vai junto com o paciente reconhecer os direitos sociais que ele tem e favorecer com que essa dor, pelo menos, seja reduzida em intensidade, uma vez que são muitos os direitos sociais e as garantias sociais que a pessoa com câncer apresenta. Então, esse movimento, ele desponta nesse contexto e a gente compreende que processos de saúde, doença e adoecimento e finitude, de acordo com as nossas próprias crenças e valores. A gente entende muitas vezes que quanto mais estamos distantes da filosofia materialista da vida, mais nos aproximamos da essência do espírito e certamente angariamos e desenvolvemos mais resiliência diante de experiências de sofrimento. A resiliência que me faz entender que para tudo há um propósito. A resiliência que alimenta minha alma e diz que se isso aqui está no meu caminho, é porque alguma coisa disso eu posso aprender. E a gente tem que ter muito cuidado para não romantizar o sofrimento. Espírito adora romantizar o sofrimento. Sofre. Tem que sofrer. Porque não é assim, não é castigo. E lembremos que o convite do Cristo nunca foi sobre perfeição. Ele nos convidava à sua aproximação. Ele nos convidava a um processo extremamente lúdico de entendimento a partir do que o principal compêndio de medicina trouxe para a gente, que é o próprio Evangelho do Cristo. É preciso se entender enquanto espírito, contemplar a essência e lidar com os nossos desvios morais. A gente falou anteriormente sobre orgulho, vaidade e egoísmo. Certamente, essas características de imoralidade, elas mobilizam sofrimento. Elas mobilizam adoecimento. E isso chega no nosso corpo físico. Então, na hora que a gente alimenta a ideia da resiliência e a espiritualidade, sem sombra de dúvidas, é um grande propulsor de resiliência e de entendimento para o espírito em adoecimento, a gente consegue olhar para essa espiritualidade e entender que ela nos ajuda. A partir daí, nós criamos ferramentas de enfrentamento.
E é muito importante falar de ferramentas de enfrentamento na hora que a gente se propõe a discutir sobre sofrimento e sobre dor espiritual. Nesse contexto, existe uma vertente de estudo de intenso valor, aqui especialmente pela galera da psicologia e por alguns psiquiatras também, que estudam o chamado religious ou spiritual coping, o enfrentamento é a palavra que mais se aproxima da tradução de coping. Enfrentamento religioso e espiritual, que acontece na hora que a pessoa ela lança mão de alguma coisa, nesse caso, da sua própria espiritualidade ou religiosidade, para poder lidar melhor com alguma situação. Por exemplo, existe o enfrentamento familiar. Na hora que o perrengue bate à minha porta, eu tenho que ter pai e mãe do meu lado. Eu tenho que ter minha casa, eu tenho que ter minha família. Na hora que alguma dificuldade bate à porta, eu tenho o meu enfrentamento social. Eu tenho meus amigos que chegam, que me abraçam, que me acolhem, e eu sei que eu não estou só. A espiritualidade também fomenta enfrentamento, e é sobre isso que o coping fala para a gente. De forma positiva, esse coping alimenta o senso de resiliência e o senso de propósito. Ele se dissipa da ideia da revolta que, por exemplo, o coping espiritual negativo traz. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Eu me lembro muito de um paciente que a gente teve na enfermaria um tempo atrás. Ele era um senhor de uns 60 e muitos anos, ele naquele momento tinha um tumor de cabeça de pâncreas localmente avançado, e ele disse que ele não ia mais tomar medicação para dor. E a gente sabe que o câncer de pâncreas, por estar num local anatomicamente desfavorável, acaba obstruindo muito as vias biliares, isso gera dor. E ele disse que ele não ia mais tomar medicação. E a gente via, respeitando a autonomia dele, o dilaceramento que a dor trazia para ele. Ele se contorcia de dor na cama. E a gente, seu fulano, a gente tem medicação para ajudar o senhor. Nos permita gerenciar a sua medicação, para que pelo menos essa dor seja aplacada. E ele dizia, não quero a medicação para dor. E a gente respeitava. E a gente voltava a investir nele. Vamos tentar fazer agora a medicação para dor, pode ser algo que possa ajudar o senhor. E isso começou a gerar muita angústia na equipe, sofrimento social. A equipe começou a ficar perturbada com a presença dele na enfermaria. Ele gemia de dor e recusava a medicação analgésica. E a partir de um processo muito complexo de cuidado, a gente conseguiu entender o que acontecia. Ele se reconhecia, de acordo com a sua experiência religiosa, enquanto um sujeito pecador. Era assim que ele se falava, eu sou um pecador. A gente abria espaço para que ele pudesse falar sobre o pecado dele, mas ele não trazia nada de conteúdo para a gente. E aí ele dizia, enquanto pecador, a doença veio para que eu possa expurgar o pecado de mim. E se eu tomar um remédio para dor, doutor, o pecado vai seguir comigo, porque eu sei que eu vou morrer. Olhem que complexidade cuidar espiritualmente de alguém. Como fazer com que esse paciente, que agora tinha uma crise de dor espiritual, pudesse entender que a medicação analgésica, nesse momento, não iria modificar a hombridade da sua trajetória espiritual. Muito pelo contrário, com a dor física tratada, ele ia ter, inclusive, mais espaço para pensar sobre o que ele chamava de pecado. Sem a angústia da carne, ele teria mais possibilidade para conseguir ter paz interior, para que a passagem e que a desencarnação dele pudesse se desenhar da forma mais suave possível. Esse é um exemplo de dor espiritual de uma pessoa com um enfrentamento espiritual negativo. No entanto, eu acho que tem algo aqui sobre isso. A gente entende que, do ponto de vista de prevalência, o enfrentamento espiritual ele tende a ser muito mais positivo do que negativo. Ajuda muito mais do que atrapalha, em outras palavras. E aqui a gente fala, por exemplo, evidências novamente científicas mostrando para a gente que em mulheres com câncer ginecológico, um estudo mostrou que quase 50% delas tornaram-se mais espiritualizadas após o diagnóstico. Outra evidência que mostra que pais cujos filhos morreram por câncer, quase metade deles tiveram suas crenças reforçadas no ano anterior à morte, o que mostra o potencial significativo de enfrentamento que a espiritualidade oferta para a pessoa. Caminhando ainda sobre a evidência, um questionário aplicado na Sociedade Americana de Dor, que avaliava os principais métodos de controle de dor de pessoas com câncer, falava pontualmente da importância das medicações analgésicas orais.
dipirona, paracetamol, morfina, codeína, metadona, mas também, em segundo plano, os insumos e os chamados conteúdos espirituais. O conteúdo espiritual, o insumo espiritual, é uma ferramenta de cuidado que deve ser investigada, que deve ser ofertada com a mesma importância que a gente oferta a medicação para a dor, com a mesma importância que a gente dirige o paciente para a psicoterapia, com a mesma importância que a gente recruta o serviço social para poder assistir à sua necessidade e conseguir reduzir a sua dor social. E aí, nesse contexto, tem todo um corpo de evidência que sustenta a nossa lógica do enfrentamento espiritual. Acompanhem aqui no cursor, aqui de cima, na hora que a gente fala da vivência de crenças e práticas espirituais, que podem ser públicas ou privadas, que podem ser individuais ou externas, que são conteúdos existenciais ou religiosos, geralmente positivos. Isso aqui traz contributos do enfrentamento espiritual. Porque a espiritualidade é tão importante enquanto compartilhada com um grupo? Por quê? Facilita a construção de significados, a adaptação à tolerância e à dor, funciona como distração, como suporte social, como suporte instrumental, atua enquanto relaxamento. Não é à toa que, depois da prática integrativa do capo, as pessoas vão para a reunião assistir a palestra. Esse senso de organização, essa ideia do pertencimento, isso favorece a ideia de que as pessoas não estão sós. E tenho certeza que das grandes necessidades de pessoas que estão na finitude, a principal delas é a necessidade de presença, é a necessidade de conexão com o outro. E na hora que eu me vejo em comunidade, na hora que eu sei que eu estou lá, e tem vários outros também, na hora que eu me percebo em adoecimento e percebo que vários outros também estão em adoecimento, estão em caminho de cura e de refazimento, essa lógica da interação, ela se faz muito próxima. E todo esse contexto aqui, eles interferem em alterações fisiológicas e endócrinas e, por fim, eles interferem no bem-estar físico, aumentando a nossa própria sensibilidade, a nossa tolerância ao sofrimento, reduzindo a ansiedade, alimentando o propósito de vida, facilitando o crescimento e facilitando transformação. Dessa forma, a gente entende como a nossa própria vivência espiritual passeia pelo enfrentamento, chega no corpo físico, pontuando alterações fisiológicas e neuroendócrinas e, por fim, interferem em nosso bem-estar, espiritualidade, produzindo saúde e qualidade de vida. Nesse contexto, a gente entende que dessas frequentes ferramentas de enfrentamento de pessoas com câncer, em primeiro ponto, a gente fala do enfrentamento religioso colaborativo, através de uma parceria com Deus ou com o poder superior. Eu faço minha parte, a divindade faz a parte dela. É de fato uma parceria e um compartilhamento de responsabilidade. Ah não, doutor, eu entrego tudo ao senhor. Aí eu digo, e a senhora, o que é que cabe? A nossa fé a gente dirige, mobiliza e confia. Só que eu sei que eu preciso gerenciar melhor minha alimentação. Eu preciso fazer atividade física, tomar a medicação na hora correta, ir para a quimioterapia no dia que for marcado. Eu preciso encontrar espaço de lazer e de contemplação junto com as pessoas que eu amo. Isso cabe à pessoa, à protagonista do cuidado. Não cabe tudo a Deus somente. A partir de uma rendição religiosa definida pela concessão ativa da situação a um poder superior. É quando os pacientes falam, doutor, está tudo nas mãos de Deus. Ou então, Deus sabe de todas as coisas. A gente não escuta isso com muita rotina, mas entendam que para uma pessoa em crise existencial, isso aqui é muito genuíno, é muito verdadeiro e fala de forma muito significativa. E, por fim, a busca pelo apoio espiritual. O apoio espiritual, que nada mais é do que uma forma de cuidado espiritual, ele pode ser fornecido, fomentado e ofertado em qualquer cenário de assistência. É o que fazem, por exemplo, as chamadas capelanias. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. A capelania é aquela equipe de profissionais que tem uma facilidade de discutir sobre insumo espiritual e religioso e que vão nos hospitais, que estão ao lado dos pacientes, que estão junto das famílias.
O apoio espiritual que vem, por exemplo, na hora que o paciente recorre ao CAPO, reconhecendo enquanto uma instituição que tem a fraternidade e a espiritualidade enquanto base de cuidado e princípio norteador, e que encontra lá suporte, que encontra lá práticas de cuidado que estão para além da químio, da rádio, da imuno ou da cirurgia oncológica. Esse movimento, ele pontua a ideia de que o bem-estar espiritual em pessoas com câncer, ele está correlacionado a menores índices de depressão, a diminuição do desespero próximo ao fim da vida, a diminuição do desejo de uma morte acelerada, a menores índices de estresse maior e a maior qualidade de vida ao longo de todo o prognóstico. Bem-estar espiritual de câncer em pessoas com câncer é um marcador de boa assistência oncológica. A gente não pode estacionar no corpo físico. A gente não pode mais estacionar no corpo físico achando que isso é a totalidade do cuidado. A evidência científica mostra para a gente bem-estar espiritual em pessoas com câncer está correlacionado a inúmeros desfechos positivos e a redução do sofrimento e melhora da qualidade de vida. Ou seja, é preciso abordar a espiritualidade no cuidado com o paciente. Isso aqui fica para vocês que são cuidadores igual a mim. E aí, nesse momento em que essas angústias são mobilizadas, a gente para entender que dar um significado à condição sofrida frequentemente reduz ou mesmo elimina o sofrimento associado a ela. Um significado à condição sofrida. Em que lugar eu coloco essa dor que hoje bate na minha porta? Como eu estou lidando com isso? Que símbolos essa doença me traz nesse momento? A transcendência é provavelmente a forma mais poderosa pela qual alguém pode ter a sua integridade restaurada. E essa restauração da integridade é o que se propõe ao cuidado espiritual. Ei, você não tem que estar aos pedaços. Você está se cuidando, caminhando em relação à cura e ao alívio das suas dores. Então, que essa integridade seja restaurada a partir de um cuidado que começa pelo físico, passeia pelo social, pelo psicológico e atinge o cuidado espiritual. E aí a gente chega na ideia de que o cuidado espiritual ele está ligado à compaixão, ao transcender as máscaras, a ser você mesmo um ser humano cuidando do outro. Porque sim, na hora que nós, cuidadores, cuidamos espiritualmente de outro espírito, também estamos com isso, cuidando de nós mesmos. Quantas vezes, por quantas experiências, não fui eu a pessoa com adoecimento mental? E quem sabe não foram as minhas experiências anteriores, enquanto pessoa em adoecimento mental, que me fizeram hoje ser um psiquiatra? Eu não sei. Então, a que serve a arrogância, o orgulho, a presunção, a vaidade? A partir do momento em que me reconheço enquanto espírito e que naquele cenário ali, eu sou somente a figura que está do outro lado do contexto. Que naquele momento ali, eu só simplesmente estou do outro lado da mesa. Mas que padeci de questões semelhantes no meu passado, e mais do que isso, ainda sou imperfeito, então também posso adoecer mais na frente, da mesma forma que os meus pacientes adoecem. Então, nesse contexto, a gente entende que a espiritualidade e o cuidado espiritual se relacionam a deixar a pessoa se permitir como pessoa e não apenas enquanto paciente. Eu tenho todo um esforço com os meus alunos, na hora que a gente vai escrever alguma coisa, publicar um artigo. Eu saio marcando todas as palavras paciente que estão no artigo. E eu digo, vamos aprender a colocar pessoa? Na hora que eu digo que alguém é paciente, eu invariavelmente já coloco ela dentro de uma concepção histórica de alguém que está sofrendo, que está precisando de ajuda, que está precisando de cuidado. Na hora que eu olho para ela enquanto pessoa, eu entendo que ela tem uma biografia, ela tem uma história, e que agora pode ser que ela esteja doente. Que agora pode ser que ela possua uma doença, ou que ela esteja experimentando um adoecimento. Mas que essa pessoa, ela surja cada vez mais à nossa frente. E, pela última vez, na hora que eu não cuido somente do físico, na hora que eu entendo e valido o social, o psicológico e o espiritual, eu cuido de pessoas ou espíritos, e não só de paciente. Então, que a gente possa seguir para as outras discussões da manhã, e a gente se vê à tarde novamente. Muito obrigado.